pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vocês já podem ver pelo meu lookinho, né? Olha aqui o que a gente vai ter hoje. Sim, gente, saiu conteúdo sobre Percy Jackson e os Olimpianos e eu vim aqui hoje pra fazer uma análise completa do teaser que saiu da segunda temporada de Percy Jackson. Temporada essa que vai adaptar o meu livro favorito ali da primeira franquia de livros, Mar de Monstros, tá? Caso você não saiba aí, eu sei que muita gente não tem Mar de Monstros como favorito, mas eu tenho. E hoje a gente vai fazer aquela análise que só o Plantão Geek pode fazer. Caso você não saiba, eu geralmente analiso paleta de cor, enquadramento e um monte de coisa que envolve cinematografia, justamente porque é a minha profissão, né? Eu tô quase aí há uma década trabalhando com cinema e eu trago isso diretamente aqui no YouTube, no Plantão Geek. Ah, e espera aí, antes de eu começar o vídeo, tem uma novidade muito legal que você, fã de Percy Jackson, não pode perder. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver um post meu segurando este livro aqui, essa maravilha, o Guia dos Deuses e Monstros. E vocês podem perceber que ele tá lacradinho, né? Ele tá todo fechado, tá com plástico, ó. Porque, na verdade, eu vou sortear esse guia aqui. Então, se você quiser uma chance de ganhar esse guia, de eu enviar ele pra você, vai lá no meu post do Instagram, segue as regrinhas que vão estar lá. E boa sorte pra você, né? É claro, você pode levar esse guia aqui pra casa. Eu vou deixar o link pro meu Instagram aí na descrição desse vídeo. Então, corre lá, participa e boa sorte, né? Novamente, pra você ganhar esse guia. Que coisa mais linda! Sem mais delongas, vamos começar o vídeo aqui de hoje. E é claro, confere aí se você já é inscrito no canal, se você deixou o seu like, porque isso me ajuda demais, tá? Antes da gente analisar as fotos propriamente, na San Diego Comic Con, que é o evento que saiu todas essas novidades de Percy Jackson, saíram algumas coisinhas interessantes que vale a pena a gente comentar. Primeiramente, temos uma data de lançamento, né? A segunda temporada vai ser lançada no dia 10 de dezembro, em 2025 mesmo. Então prepara, porque em dezembro a gente tem Percy Jackson e Stranger Things. Aqui o Plantão Geek vai ser uma loucura, né? Vocês já sabem bem disso, já podem imaginar. Outra coisa que agitou muito a galera é que oficialmente temos o casting de dois personagens que estavam sendo muito esperados aí pelo fandom de Percy Jackson, que seriam os irmãos Nico e Bianca D'Angelo. Só que esse casting é referente ali à terceira temporada de Percy Jackson, que já foi renovada e vai começar a gravar em breve, provavelmente em agosto. Então assim, temos novidades da segunda temporada e tem novidade da terceira temporada também. Mas como o foco aqui é a segunda temporada, a gente vai voltar a falar disso aqui, né? Uma coisa que a gente pode observar na segunda temporada é que finalmente tivemos o vislumbre de uma personagem nova chamada Alison Sims. Essa personagem não existe nos livros, tá? Não tem em Mar de Monstros, mas ela é provavelmente uma aliada do Luke. A gente já vai falar um pouco mais sobre ela, porque ela apareceu no teaser. Então assim, menção rápida a ela aqui, mas vamos falar com mais detalhes mais pra frente. Outra coisa que é bem perceptível a partir do material promocional da segunda temporada é que os cenários estão muito mais realistas, então a gente teve um aumento considerável de orçamento pra Percy Jackson, o que sempre é uma coisa muito boa, né? Uma coisa assim que representa que a Disney tá apostando de verdade nessa franquia, e a gente que é fã de Percy Jackson agradece muito. Muito obrigada. Pra quem é fã do livro, assim como eu, pode ter visto no pôster que foi divulgado ali na San Diego, uma referência muito clara ao livro, né? Vocês estão vendo aí na tela tanto o livro quanto o pôster e pode ver que ambos fazem referência a um dos principais cenários que a gente vai ter nessa segunda temporada, que é a Ilha do Polifemo. Então, bem no centro desses pôsteres, a gente tem um olho de Ciclope, né? Então eu acho muito legal que a série se deu o trabalho de fazer uma referência direta à capa do livro, justamente para falar mais dessa temática e das coisas que a gente vai ver na segunda temporada. Outro ponto diferente que vai acontecer nessa temporada é que ela sofreu uma leve alteração na classificação indicativa. É uma coisa mínima, mas que faz uma diferença considerável aí, porque dessa vez teremos a presença de sangue na segunda temporada, né? Não sei se vocês tinham reparado, mas na primeira temporada quase não tem sangue. À medida que os personagens estão envelhecendo e que a história vai amadurecendo, você vai ter que ir mudando a classificação indicativa. É assim que funciona no audiovisual, gente. Os elementos que estão ou não presentes ali
na temporada tem que ser notificado com antecedência. E essa questão do sangue é perceptível no próprio teaser, né? A gente tem imagens do Percy todo arrebentado, por exemplo. Então, naturalmente, a Disney teve que avisar os telespectadores que mudou um pouquinho a classificação indicativa, que teremos algumas cenas um pouco mais gráficas na segunda temporada de Percy Jackson, o que pra mim é ótimo, tá, gente? Como eu falei, acompanha o amadurecimento dos livros, então pra mim faz sentido. E agora, antes da gente passar aqui pra análise do teaser, eu vou dar uma pequena sinopse de Mar de Monstros pra vocês, sem spoiler, tá? Então, se você não leu o segundo livro, se você não sabe do que vai se tratar a segunda temporada, não se preocupa que eu não vou ficar jogando um monte de spoiler aqui na sua cara, não. Depois do final da primeira temporada, né, que a gente viu que o Luke era um traidor, né, ele trabalha pra Cronos, basicamente a gente é colocado numa posição que tá tendo um embate muito grande entre o lado de Cronos e os nossos semideuses lá protagonistas. O Luke, ele tá servindo como uma arma pra Cronos, né, então ele tá ali pra atrapalhar os protagonistas. Basicamente a história começa quando acontece uma série de ataques ao acampamento Meio-Sangue, e no meio disso tudo acontece um problema gigante no acampamento. O pinheiro da Thalia, que é basicamente aquilo que faz o acampamento ser seguro, né, é o que protege dos monstros, foi envenenado pelo Luke. Por que ele fez isso, né? Porque se o pinheiro acabar sendo envenenado, as barreiras do acampamento acabam cedendo e os monstros vão invadir o acampamento, causando maior trabalho ali pros campistas. Então, basicamente, a missão por trás de Mar de Monstros é achar o Velocino de Ouro, que é o único elemento místico ali capaz de curar a árvore de Thalia. Então essa é a história principal de Mar de Monstros. E uma coisa que é importante também a gente citar, né, pra lembrar a galera, é que no final da primeira temporada o Grover falou que ele ia começar a buscar por Pan, que é basicamente uma missão coletiva que os sátiros têm, né? Todo mundo quer achar o deus Pan. E o único lugar que não tinha sido procurado ainda seria nos oceanos. Então o Grover, ele foi além dos oceanos ali para ele iniciar uma busca de Pan. Com isso, você já pode achar um sentido aí na ambientação ser o Mar de Monstros, né? Então a gente vai pro meio do oceano mesmo, porque todos os personagens estão ali, basicamente. O Grover procurando por Pan e o restante procurando pelo Velocino de Ouro. Pronto, agora você já sabe a sinopse, você já sabe a historinha principal da segunda temporada, tudo sem spoiler. Agora vamos partir para a análise do teaser mesmo. A primeira coisa perceptível nesse teaser é que eles colocaram um pouco mais de tons quentes, né? Justamente para remeter a essa coloração do livro. A capa do livro tem muito laranja, amarelo, que são justamente ali de uma paleta mais quente. Então tem um ar ali mais caribenho, digamos assim, né? Caribe, calor, tom quente, tudo isso tem o mesmo raciocínio. Então, naturalmente, você tem a presença grande de cenas no teaser com esses tons quentes, justamente para fazer uma referência ao material original. A sequência inicial de Percy Jackson é basicamente essa que vocês estão vendo aqui na tela, onde temos o Percy e a Annabeth num tipo de táxi. Esse táxi é um elemento muito clássico ali para os fãs de Percy Jackson, porque quem controla ele são as Irmãs Cinzentas. Essas personagens que quem gostava de assistir Hércules quando era criança pode reconhecer. Basicamente, as Irmãs Cinzentas, elas dividem um único olho e são elas as pessoas responsáveis ali por dirigir os semideuses pra lá e pra cá quando necessário. Outra coisa que é revelada diretamente no teaser é que o personagem Tyson, que já tinha sido revelado pela gente, na verdade é um ciclope, né? Ele é uma criatura mística que criou uma amizade muito grande ali com o Percy. Só que isso tem um porém, né? Na história, a Annabeth, ela tem muito trauma de ciclope. Eu não vou falar com detalhes o porquê, mas ela tem um trauma, assim, considerável de ciclope. Então, o começo de Percy Jackson já promete muito drama, muito desenvolvimento de personagem pra Annabeth. E como eu falei, né, vocês podem perceber que existe essa paleta de tons quentes muito frequente aqui, até nessa sequência inicial, nas cores de roupa, né, então é muito interessante que o uniforme do Percy e do Tyson é vermelho, que é novamente um tom quente. E voltando a falar, né, desse nosso ciclope favorito, que eu tenho certeza que muita gente aí vai gostar do Tyson, uma das principais propriedades dos ciclopes é revelada no teaser também, quando ele pega ali, ele apara, né, uma bola de fogo que estava sendo direcionada no Percy. Isso porque os ciclopes, na mitologia ali de Percy Jackson, eles têm um vínculo muito grande com forjas, né, com serem ferreiros. Então eles aguentam temperaturas muito elevadas. O Tyson literalmente aguentou uma bola de fogo e não aconteceu nada com ele, né? E a gente vê esse exato momento em que o Percy percebe
que o Tyson era um ciclope. Então, assim, não é desde o começo que o Percy sabe disso não, tá? É uma coisa que ele vai descobrir e que foi revelado ali já no teaser. E é claro, né, que a Annabeth, ela encontra o Percy justamente pra falar das coisas estranhas que estão acontecendo no acampamento, todas aquelas coisas que eu já citei aqui no vídeo de hoje. E no meio de uma sequência que eles estão na Casa Grande, falando ali com o Dionísio, você vê a presença de um outro personagem, que é bem importante também. O nome desse cara aí é Tantalus, ou então Têntalo, né? Depende aí da versão que você estiver lendo. Mas basicamente esse cara tá substituindo o Quirón, que é o diretor de atividades do acampamento Meio Sangue. Por que ele tá substituindo o Quirón? Você pode se perguntar. Porque o Quirón é filho de Cronos e como tá todo mundo numa briga contra Cronos, o Quirón ficou meio suspeito no acampamento. A galera foi e falou, bom, não é muito legal você ter esse personagem que é filho aí do vilão aqui no acampamento, então é melhor a gente substituir momentaneamente o Quirón. Isso acontece no livro e vai acontecer na série também, e dessa forma a gente tem aqui oficialmente a presença do Tantalus, que costumava ser um rei, né, na época da mitologia ali. E novamente, nas cenas da Casa Grande, nós também temos ali tons quentes em todos os lugares, né, tem uma grande dose de amarelo, tem cores extremamente vívidas ali, né, muito saturadas, tudo é claro acompanhando aquele raciocínio que a gente já citou, referente à capa e à ambientação do segundo livro. Em determinado momento a gente sabe que vai rolar um ataque ao acampamento Meio Sangue, que vai ser liderado pelo Luke, né? Inclusive nessa cena aqui tem um outro elemento muito importante, que vocês estão vendo que tem um colar aqui no pescoço do Luke? Então, esse colar serve para comunicar as tropas ali de Cronos, né? É como se fosse ali uma forma rápida de ligar todo mundo e todo mundo ficar sabendo das mesmas coisas. Eu gostei bastante do visual da espada do Luke, a Mordicostas, porque essas espadas, esses elementos mitológicos que temos em Percy Jackson, é uma ambientação muito importante nos livros e eles estão mantendo isso daqui na série. É nitidamente um avanço que a gente tem ali comparado com a primeira temporada, então eu gosto muito de ver isso presente desde já no teaser. Nós também vemos o momento exato que o Luke envenena a árvore de Thalia, né, o pinheiro. Inclusive eu gostei muito da roupa do Luke nesse momento aqui, né, que você pode ver vários elementos gregos, bem assim, semelhantes a algumas togas antigas que os gregos tinham, né, então é um vínculo muito interessante com o passado, ao mesmo tempo que traz uma modernidade para esses contos gregos, para essa mitologia grega que a gente tá vendo aqui. O peso dessa cena também, né, do Luke envenenando a árvore de Thalia também é muito importante, porque a gente sabe que o Luke, a Annabeth e a Thalia, eles costumavam ser uma família, né? Então isso novamente vai acrescentar tanto no drama da Annabeth, quanto do próprio Luke, que deve ter um ponto de vista próprio nessa temporada, uma coisa que não acontece nos livros, e é por isso, né, que a série vem aí apresentando propostas muito interessantes, ao meu ver, com pontos de vista de personagens que no livro são coadjuvantes, como por exemplo o Luke, a Clarice. Esses personagens em Mar de Monstros também vão receber um foco especial, e isso pra mim enriquece ainda mais o conteúdo, né? Você consegue ver isso pela presença deles no teaser e por essas propostas de desenvolvimento de personagem, né? Uma cena como essa, por exemplo, a gente só ouve falar no livro. Quando a gente vê esse momento, ele já aconteceu, a gente não tem ali narrado certinho as coisas. É tipo, putz, a árvore foi envenenada. Pronto, é isso que você precisa. Enquanto na série não, na série a gente vai ver o momento que a árvore foi envenenada, vai ver toda a construção dramática dessa cena. Então pra mim, novamente, a série tem todo o potencial de fazer uma coisa fantástica nessa segunda temporada, tá? E você vê que esse foco no Luke, na traição dele, vai ser tão grande que a gente vê um momento que ele quase mata o Percy, né? O Percy é salvo aqui nesse momento por um tridente. Então eu acho que quem vai salvar o Percy nessa cena aqui deve ser o Tyson, que também vai ter um papel muito importante envolvendo aí o deus Poseidon e todo esse vínculo com o Percy Jackson. Mais uma vez, não vou falar muito pra não dar spoiler, né? Mas eu acredito que quem vai estar salvando o Percy aqui mesmo vai ser o Tyson. Outra cena que tá sendo muito observada aí, que a galera quer ver, é justamente a corrida de bigas, que é uma atividade que vai ter no acampamento, muito legal. As armaduras são todas personalizadas, então visualmente é muito bonito, mas é claro que não vai ser tão simples assim, né? Como o acampamento ele está vulnerável, né? Ele tá com as barreiras vulneráveis, você vai ter ataques no meio dessa corrida de bigas, e é assim que as coisas vão terminar, ó, todo mundo só o pó da rabiola, as coisas tudo quebradas, os campistas no chão, então assim, não vai ser tão divertido quanto parece. E é claro que depois disso tudo, uma nova profecia vai surgir, então a gente tem esse take específico aqui, que a profecia está sendo
dita. E eu já adianto pra vocês, né, novamente, pra não dar spoiler pra ninguém, essa profecia não é dita para o Percy, tá? A missão especial aí dessa temporada não é pro Percy, mas isso não impede ele de acompanhar as pessoas ali da missão. Inclusive, a gente tem esse momento que o deus Hermes tá falando com o Percy, que é um momento que acontece no livro também, né? Então, basicamente, o Percy, ele meio que se infiltra na missão. Ele falou, eu não fui convidado, mas eu vou mesmo assim. O que eu quero dizer aqui é que o Percy, ele não é o líder dessa missão, mas ele recebe toda a assistência necessária para isso, e uma dessas assistências é do pai do Luke, que é o deus Hermes, interpretado aqui pelo Lin-Manuel Miranda, né? Então, esse momento aqui é a noite antes da missão se concretizar, né? Antes deles irem lá, sair para ir buscar o tal do Velocino de Ouro, que eu citei anteriormente. Então é interessante eles colocarem esse drama também, né? Que o Luke está causando tudo isso e é justamente quem está ajudando o Percy na missão é o Hermes, o pai do Luke. E lembra que eu falei que essa série ela vai abordar alguns pontos de vista diferentes? Vai dar destaque para quem precisa? Isso também se aplica ao personagem Grover, que de acordo ali com o livro, ele fica ausente grande parte do tempo. Então se a série fosse fazer o livro à risca, o Grover mal apareceria. Não teria ponto de vista dele, a gente veria pouquíssima participação desse personagem, só ia mostrar ele quando necessário mesmo. Só que a gente vê que esse não é o caso da série, ainda bem. Esse padrão, né, de personagens que se tornam ausentes em algumas tramas de Percy Jackson, tanto nesse livro quanto nos livros seguintes, isso não vai se manter na série, gente, porque os personagens estão ali por um motivo. E você colocar eles participando da história, criar novas cenas pra eles, enriquece a história. E isso é feito aqui com o Grover, já que a gente vê momentos dele na busca por Pan. Inclusive, a gente se depara com um momento que ele encontra uma flauta especial que ele sempre teve no livro, na verdade, só que a série introduziu essa flauta agora, né? Como se o Grover tivesse encontrado ela. O que, assim, no final das contas não vai mudar nada, né? Mas em questões narrativas, em questões de roteiro, foi um motivo pra você colocar uma cena do Grover, né? Enquanto ele tá procurando por Pan, em vez de você simplesmente sumir com esse personagem. Em determinado momento, a gente vê que o Grover tá sendo perseguido por uma galera que apoia o Luke. Isso a gente sabe porque atrás do Grover a gente vê a tal Alison Sims, que sabemos ser uma aliada ali do Luke, né? Só que esse ataque não vai muito pra frente porque o Grover se depara com uma criatura mitológica chamada Caríbides. E essa criatura, ela vai ser muito importante na segunda temporada, tá, gente? É isso que eu posso dizer. Ela é importante pra ambientação do Mar de Monstros. Então, assim, não é nenhuma surpresa que você tem um monstro no Mar de Monstros. E até mesmo o Grover se depara com essa criatura. Uma coisa ali que acontece de uma forma muito diferente no livro e não tem um ponto de vista próprio do Grover nesse momento, né? Então, mais uma vez, a série está enriquecendo os personagens ainda mais e eu gosto muito de ver isso e perceber isso logo no teaser. Inclusive, vamos teorizar um pouquinho sobre a Alison, né? Que é essa personagem que a gente já citou algumas vezes. Aparentemente, ela pode ser uma filha de Apolo, né? Porque a única vez que ela apareceu aqui, ela estava com um arco e flecha. E quem é perito aí em arco e flecha é justamente Apolo. Então talvez esse take foi selecionado especificamente para guiar a gente e fazer a gente pensar aqui que ela pode ser uma filha de Apolo. Ou seja, muito boa com arco e flecha, muito boa com questões medicinais. Enfim, precisamos ficar de olho aí na Alison, porque ela pode ser uma personagem eventualmente bem importante pra trama, apesar de ser original, tá? E isso não é novidade pra Percy Jackson, tá, gente? Tem muita adaptação, né? Tem muita série, filme por aí, que quando vai adaptar alguma coisa, cria personagens originais também. Então, assim, nada de muito diferentão aqui sobre Percy Jackson adicionar personagens que não existem no livro. E vocês se lembram que a gente falou da Caríbides, né? Que é esse monstro aí, quase o monstro protagonista de Mar de Monstros. Nós temos um momento no teaser também que a gente vê o ataque da Caríbides no grupo que o Percy está. Então a gente vê bastante enquadramento aqui em Plongier, que seria desse tipo aqui, ó, que a câmera tá posicionada mais acima do alvo, né, que nesse caso é os personagens. Isso daqui demonstra poder, né, demonstra um nível de superioridade contra os protagonistas. A Caríbides é mais forte que eles. E o próprio enquadramento tá mostrando a dificuldade que vai ser esse desafio aí pros protagonistas. E os caras apostam tanto em tom quente nesse teaser que a gente vê a presença de amarelo até em cenas como essa, ó, que o Percy tá olhando por uma janelinha ali no barco e tem uma luz amarela gigante aqui no rosto dele, que pode representar
apresentar solução, né? O Percy pode trazer uma solução para esse problema da Caríbides, ou então alguém que está com o Percy, que veio com ele. Mas com certeza o take mais interessante desse ataque da Caríbides é esse aqui, que a gente vê vários soldados mortos-vivos que servem ali de tripulação para o navio. Eu não vou comentar muitos detalhes além disso, mas o que é interessante aqui foi a atenção da direção de arte de retratar esses tripulantes como soldados de guerras anteriores, sabe? Cada um é de uma guerra. Então você tem soldado francês, você tem uns piratas, você tem um soldado britânico ali atrás. É uma diversidade de soldados que é muito interessante, né? Pessoas de várias guerras que estão aqui na tripulação desse navio para ajudar a lutar contra a Caríbides. Isso é um detalhe que não existe no livro, tá? Não descreve nada dos soldados serem de guerras diferentes e países diferentes. Então, muito legal esse detalhe novo que a série adicionou, tá? Achei sensacional. Um outro momento durante esse ataque é esse que o Percy, ele tá praticamente chorando, né? Pode parecer que talvez seja só a água que tá batendo no rosto dele, só que dá pra ver no teaser que tem umas gotas saindo diretamente dos olhos dele. Então vai acontecer uma coisa muito significativa pro Percy nessa cena, em que ele vai acabar chorando, né? O pessoal que leu os livros já sabe, já pode ter alguns palpites, mas é importante eu ressaltar a importância dessa cena, é importante no livro e também vai ser importante na série, tanto que tá aqui no teaser, né? Após esses acontecimentos, né, e mais um monte de aventuras que vai ter no Mar de Monstros, é normal a gente esperar um desenvolvimento de personagens muito maior, e como eu havia comentado, a Annabeth vai ser um foco de desenvolvimento bem grande. Inclusive, a gente tem um momento de uma conversa entre o Percy e a Annabeth, e que a gente vê muito a presença aqui de tons quentes, que nesse caso remete à ternura, né, remete a conforto, ou seja, Annabeth se sentindo confortável para falar um pouco sobre ela ali pro Percy, né, uma cena que aconteceu na primeira temporada e que vai se repetir aqui na segunda. Afinal de contas, a Annabeth tá lidando com muita coisa, né, o irmão dela, digamos assim, né, que seria o Luke, se revelou como um grande traidor, o Grover, que foi protetor dela, está distante, buscando Pan, então ela se vê numa posição de muita solidão, né, ela tá completamente sozinha, o que abre um espaço de confiança e desenvolvimento entre ela e o Percy. Relação essa que é fundamental para a franquia inteira de Percy Jackson. Então é muito bonito que o Percy dá a mão pra ela, né, pra levantar, pra motivar. Eu tô doida pra ver essa cena porque parece que ela vai ser muito boa, tá? E é claro que essa conversa também não vai ser fácil, justamente porque a gente também tem contornos em azul, e o azul geralmente ele remete a um tom de conversa mais triste, né, mais íntimo, uma coisa assim que machuca mais intrinsecamente. E se a Annabeth vai estar falando dos traumas dela, faz sentido que ela esteja compartilhando esses traumas pra alguém que ela conhece, pra alguém que ela confia, como por exemplo o Percy. É por isso que temos tons quentes e contornos em tons frios. Após o ataque da Caríbides, a gente se vê num cenário de praia onde o Percy e a Clarice estão num quebra-pau absurdo. Eles do nada decidem duelar ali, então aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma encrenca em que eles resolveram sair na porrada, basicamente. Mas é bem interessante que eles estão sendo observados pela tripulação, né? Então realmente é um contra um ali, Clarice versus Percy. E essa sequência parece ser muito interessante. Quase como um paralelo da primeira temporada, né? Porque o Percy e a Clarice também duelam na primeira temporada. Então é muito interessante esse momento referência que fizeram aqui no meio do teaser. É claro que eventualmente os personagens chegam ali na ilha do Polifemo. A gente tem um take apenas e parece um lugar super acolhedor, né? Por conta desse amarelo e tudo mais. E assim, é acolhedor só pro Polifemo, né? Que está sendo visto aqui do lado da arvorinha. Ele tá protegendo o Velocino. Então assim, boa sorte pros personagens para passarem pelo Polifemo e resgatar o Velocino. Inclusive a gente vê que o ataque pode não ser tão fácil assim, já que a gente tem um take da Annabeth, né, a mãozinha dela caída ali no chão com sangue na faca. Então aconteceu alguma coisa com a nossa diva Annabeth, o Polifemo deve ter feito alguma coisa com ela, e a gente tem esse take super dramático aqui no meio do teaser. E você vê que os tons quentes são tão presentes, gente, que até a roupa da Annabeth tá vermelha. Olha, é um negócio que é impressionante mesmo. E por último, e não menos importante, a gente tem um momento que deve ser mais pros episódios finais, onde o Percy é visto correndo, segurando o Velocino. Ou seja, ele tá com o objetivo da missão ali, só que é claro, ele não é a única pessoa que quer isso, já que temos momentos dele duelando com o Luke, num cenário que parece o interior de um navio. E isso faz muito sentido, né? Porque a gente sabe que o Luke, ele vai participar desse navio, que ele vai estar utilizando ali de transporte, chamado
Princesa Andrômeda. Então esse cenário aqui deve ser justamente dentro do Princesa Andrômeda, num momento em que ele e o Percy ali estão duelando, né, pelo Velocino. Então é muito interessante a gente perceber que a gente tem coisas aqui até mais ou menos a metade da temporada, e depois tem alguns takes soltos do final da temporada, ou seja, provavelmente a gente vai ter um outro material promocional de Percy Jackson quando estiver mais próximo ali da estreia. Esse sim deve ser um trailer mais completo, um trailer com mais informações. Então o melhor que a gente pode fazer no momento é esperar por esses conteúdos, que com certeza vai sair muito mais coisa, gente. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson também. E não esquece de ir lá no meu Instagram para você participar do sorteio desse livro incrível, desse guia maravilhoso, que eu quero muito dar esse prêmio aqui para algum geekeiro por aí. Ah, e você também pode comentar aí embaixo qual é o momento que você ficou mais empolgado desse teaser, que eu vou querer saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!